Em nome do Rei Jesus, aquele que virá com todos os anjos e que se assentará no seu trono real e separará as ovelhas das cabras. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Separação. Separação no dia do juízo final. É um pouco sobre separação que quero falar neste momento, neste culto do último domingo do ano da igreja. Último domingo do ano eclesiástico. Domingo que vem, sábado que vem é ano novo na igreja. Começa o advento. Normalmente, irmãos, separação traz consigo dor e tristeza. A separação de marido e mulher é comumente banhada em sofrimento para toda a família. A separação de pais e filhos, quando estes se mudam de cidade e vão estudar fora ou vão trabalhar fora, também causa dor, especialmente para as mães, os pais. A separação de amigos, quando também mudam de lugar, mudam de região, de cidade, muitas vezes até de países. Ou, por último, a separação causada pela própria morte. Alguém já disse que a vida pode ser resumida em encontro e separação. Encontros e separações. Está diante de nós a mensagem profética, o sermão profético de Jesus, falando de sua segunda vinda a este mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo fala do dia do juízo final, com uma riqueza de detalhes, com uma clareza que é bem própria de Jesus. Nesse trecho do Evangelho, Mateus 25, 31 a 46, Jesus fala da separação dos bons e dos maus. Bons no sentido daqueles que cultivaram a fé, que receberam a fé e que se mantiveram na fé até o último instante da vida. Biblicamente, os bons são estes, né? Os que confiam e recebem por doação ou por troca a bondade de Jesus, né? Quando digo troca, significa assim: nós damos a Jesus a nossa imperfeição, a nossa maldade, e Ele nos dá a sua bondade. É uma feliz e abençoada troca. Os bons são estes, somos nós que ganhamos a bondade de Jesus. Jesus diz: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, Ele se sentará no trono real, Ele governará. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e porá os outros à sua esquerda. Não sei se todos receberam na entrada essa tarjetinha verde e branca. Todos têm uma, ou de uma cor ou de outra. Eu vou pedir que quem tem a tarjeta branca fique deste lado, assentado onde está, e quem está com branco do lado de lá venha para cá, e do lado de lá, então fiquem os da tarjeta verde. Vamos fazer um exercício assim, é bom dar uma bagunçadinha, né? Mexer o esqueleto, um pouco faz bem. Brancos ou de tarjeta branca aqui do lado esquerdo meu e os verde de lá. Continuou bonito o visual assim daqui, tá bem interessante. E aí? Houveram algumas separações. Maria Rita ficou de um lado, desce aqui. Tiago lá, Tatiane aqui, Mileica, Vinícius, Elias, Márcia. Ó, o seu Antônio e a dona Ana. Eles estavam em dúvida quem recebeu uma cor ou outra. Os visitantes, não é muito comum eu fazer isso, né? Me perdoem assim
pela desorganizada no ambiente, né? Mas é para percebermos um pouco essa temática da separação. Eu vi que houveram bastante separações de marido e mulher. É momentânea, tá, gente? Não é nenhum decreto, né? Não é nenhum certificado de divórcio, nada disso, tá? É uma coisa momentânea. Aliás, o André e a Ana hoje completam 39 anos, né, de casados. Parece uns 15 só, mas é 39. E foram casados por um pastor que eu admiro demais da conta, já que tem bastante gente de Goiás aqui hoje. É demais da conta, né? O pastor Bruno Felipe Ritt, né? Amoroso pastor, né? Idoso já. Houveram também separações de pais e filhos? Sim. Onde é que está tua mãe, Raquel? Ficou lá do lado de lá. Aqui está ela, Carmen. Cadê o Carlão, aquele grandão? Cadê o Carlos, o grandão? O Carlos, o Menegol. Menegol não, está mais separado. Muito bem. Sinta um pouco essa separação, assim. É momentânea, como disse. Queridos amigos, no dia da volta de Jesus a este mundo, muitas coisas assustadoras vão acontecer. Nós, nos últimos 4 cultos, nós estamos lemos um pouco de Apocalipse e Mateus 24, 25. Muitas coisas assustadoras vão acontecer. Mas nada mais assustador ou nada mais sério do que a separação, da qual Jesus fala. A separação que mais causará espanto e até dor, especialmente dor no coração de Deus. Nada tão sério naquele dia quanto a separação dos que creem e dos que não creem, dos bons dos maus. Bons, como já disse, os que creem em Cristo e que o recebem como Senhor e Salvador, e os maus não os que matam, roubam necessariamente, mas aqueles que recusam a graça de Deus, que recusaram durante a vida. Deus, e eu gostaria muito de enfatizar essa frase, Deus de modo algum deseja essa separação, para nenhuma de suas ovelhas, para nenhuma de suas criaturas, de seus filhos ou filhas. Ele quer antes que todos sejam suas ovelhas. E para isso ele colocou no mundo a igreja, a proclamar a palavra do Evangelho, a dizer: o Senhor quer salvar você. E ele o faz por meio de seu Filho, que morreu na cruz e ressuscitou para garantir que tudo é verdade. O próprio Jesus orou em João 17 que todos sejam um. Orou ao Pai que todos fossem um. Em 1 Timóteo 2,4, o apóstolo Paulo diz: ele quer que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos fiquem do lado direito de Jesus no dia de sua volta. Existe apenas um fator determinante para essa separação definitiva no dia da volta de Jesus. E vocês todos sabem qual é esse fator determinante. São 2 letras: fé. E é preciso que eu fale no último domingo do ano da igreja um pouco sobre a fé que salva. A fé é um sentimento que Deus implanta no coração das pessoas, no coração humano. E Deus faz a fé acontecer através dos meios da graça, através dos meios que comunicam a graça de Deus ao coração humano: palavra, batismo e santa ceia. Só palavra, batismo e ceia. Esses são os meios pelos quais a graça de Deus é introjetada para dentro do coração da gente. O texto do Evangelho, Mateus 25, não fala de fé, mas de obras, de boas obras. E aí eu pergunto, afinal,
O cristão é salvo pela fé ou pelas obras que ele pratica? Toda vez que se fala sobre fé e obras, especialmente num contexto luterano, é necessário que se deixe bem claro se somos salvos pela fé ou se somos salvos pelas obras que fazemos. O apóstolo Paulo diz assim: percebemos que a pessoa é aceita ou salva por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda, Romanos 3:28. Já o apóstolo Tiago escreve assim na sua carta: vocês veem que a pessoa é aceita por Deus, é salva por Deus, por meio das suas ações, e não somente por meio da fé. Parece que há uma contradição entre esses dois apóstolos, Paulo e Tiago, mas não há. A questão está para quem Paulo está escrevendo e para quem Tiago está escrevendo, e os dois escrevem para nós. Paulo está enfrentando os judaizantes, aqueles que queriam fazer de novo dos cristãos judeus, torná-los novamente praticantes do judaísmo. E mais especialmente ele está falando para os judeus legalistas, aqueles que diziam que a salvação era obtida pelos rituais, de acordo com as quase 300 leis que eles mesmos criaram. Já o apóstolo Tiago tinha em mente outros oponentes à sua mensagem. Eram aqueles que defendiam a justificação pela fé ou a aceitação de Deus pela fé, sem a necessidade de uma vida que deixasse claro que a fé está naquele coração, sem a necessidade de uma vida de santificação. Paulo escreve para gente que diz assim: para ser salvo é preciso cumprir a lei. Tiago escreve para gente que pensa assim: é só ter fé e está tudo resolvido, não precisa mais nada. Esse é o problema, ou esse é o toque dos dois apóstolos. Por isso, Tiago escreve assim: eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Tiago 2,18. Enquanto que Paulo escreve: o que importa é a fé que age por meio do amor. E aí os dois começam a ficar parecidos. Não podemos ser salvos pelas obras, isso é tácito, isso é mais claro do que cristal. Nós não podemos ser salvos pelas obras, porque Deus exige obras perfeitas e nós, por natureza, já somos imperfeitos. Mas nós não podemos ser salvos e continuarmos salvos sem as obras. Por que não? Porque o próprio Tiago, e o texto é bíblico e é inspirado, diz: a fé sem obras é morta, não existe, não tem vida, não age. Uma fé que não produz obras não existe, pois o papel das obras não é obter a salvação, não é ganhar a salvação, esta Deus dá. Mas o papel das obras é mostrar que existe salvação. O papel das obras é expressar salvação, expressar que a fé está viva e atuante. Tanto Paulo como Tiago ensinam que esta fé autêntica produz frutos espontâneos. Notem, frutos espontâneos, naturais, não forçados. O amor de Deus, eu queria deixar isso bem claro diante de vocês. O amor de Deus nos constrange a fazer as boas obras. O amor, a graça de Deus nos constrange, nos deixa sem jeito. Eu não posso não fazer as obras que Deus espera que eu faça, pois Ele me ama tanto que eu não vejo outra saída. Eu tenho que fazer as obras que Ele espera de mim. Isso é constranger pelo amor. E não somente isso, mas o amor de Deus precisa nos constranger a deixar de fazer as obras más. O pastor hoje está meio brabo, né? Está uma mensagem mais pesada. Deve ser coisa do último domingo do ano da igreja, né?
já que eu não vou estar aqui dia 31 de dezembro. Não, não é bem isso. É porque a temática pede, né, que eu fale sobre isso. Nenhuma boa obra pode criar a fé. Eu posso me ajoelhar o tanto que eu quiser, se eu não tiver fé, a fé não vai ser criada por isso. Eu posso dar 15 quilos de arroz por mês para uma família carente, a fé não vai ser criada com isso. Nenhuma boa obra pode criar a fé, mas a fé procura produzir e fazer boas obras. É como uma árvore frutífera, agora fica mais fácil. Ela produz frutos porque ela é frutífera. Você não fica gritando para ela: produz, produz. Se vocês me verem um dia embaixo dos pés de acerola gritando: produz acerola para Letícia, né? Produz acerola para Letícia do Francisco, eu estou louco, né? Podem me prender. Uma árvore frutífera produz frutos porque ela é frutífera. Agora, o que a gente dá para ela? Terra boa, adubo, sol, água, nutrientes. Ela precisa de coisas necessárias para produzir frutos. Jesus diz no Evangelho de Mateus, o mesmo que estamos lendo: toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. Mateus 7,17. Nesse final do ano da igreja, qual balanço você faz da sua vida nesse ano? Qual balanço você faz da sua fé? Que equilíbrio pode estar existindo com a sua fé? Como você vê a sua fé olhando para trás nesse ano que ora termina? A fé é a única coisa necessária para que você fique do lado direito de Jesus no dia da separação da humanidade. Qual balanço você faz da sua fé? Sua fé foi viva em obras? Sua fé foi ativa no amor a Deus e ao próximo? Jesus fala de amor ao próximo no texto do Evangelho de forma belíssima, né? Água, roupa, comida. A sua fé foi viva em obras de amor ao próximo, de amor a Deus? Pedro diz, já que temos Paulo e Tiago, Pedro diz: Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou e nos salvou. Ele nos salvou com o propósito de nós anunciarmos a sua mensagem. Fomos salvos pela obra de Jesus para fazermos boas obras. Você foi salvo pela obra redentora de Jesus Cristo para praticar as boas obras que glorificam a Deus e que fazem bem ao próximo, que promovem o bem do próximo. Mas que boas obras são essas? Absolutamente tudo que uma pessoa cristã faz de bom é uma boa obra. Absolutamente tudo que um cristão faz de bom é uma boa obra diante de Deus. E tudo aquilo que uma pessoa cristã deixa de fazer, que é mal, que é ruim, também é uma boa obra. Por exemplo, boa obra é varrer a casa. Boa obra é lavar a louça. Sabia? Você é um cristão, você é uma cristã. Quando você varre a casa, você está fazendo uma boa obra. Quando você lava a louça, você está administrando as coisas que Deus lhe deu para cuidar. Quando você lava o carro, quando você escova os dentes, quando você cuida de uma criança, quando você assiste um idoso, quando você visita um doente, quando você visita um encarcerado, quando você planta uma árvore, quando você ouve o Evangelho, quando você fala do Evangelho, quando você toca um instrumento musical, quando você canta, quando você faz uma oração,
quando você passeia no parque com a família ou no shopping center, quando você está com os amigos, quando você sorri, quando você elogia, quando você chora de emoção, quando você planta uma flor. Tudo o que uma pessoa cristã faz de bom é uma boa obra. As boas obras não estão restritas aos muros de uma igreja, seja ela qual for, mas especialmente as boas obras precisam ser praticadas fora dos muros da igreja, para que os outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu, diz Jesus. Uma outra boa obra é deixar de fazer aquilo que não é bom. E tem muita coisa que não é boa e que precisamos evitar, deixar de fazer, deixar para trás. É preciso fugir da imoralidade, é preciso fugir da promiscuidade, da mentira, do adultério, dos crimes de morte, da cobiça, da inveja, da vingança. Como é que está teu coração? A palavra de Deus nos adverte para pensarmos nas coisas do alto. Diz o apóstolo Paulo: enchem a mente de vocês com tudo o que é bom, com tudo o que é puro, com tudo o que é agradável. Os pensamentos são a mãe das ações, né? Primeiro pensamos e depois fazemos. Por isso precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nenhuma obra, por melhor que seja, pode criar a fé. Ponto final. A fé é Deus quem implanta no coração, Deus Espírito Santo no batismo ou no momento em que Ele quer por meio da palavra. Mas, notem o perigo. As más obras têm poder suficiente para destruir a fé. Deixa eu dizer isso de novo para você. As más obras têm poder suficiente para destruir a fé salvadora. E onde não tem fé, não tem perdão. E onde não tem perdão, tem condenação e castigo. Para manter e fortalecer a fé, Deus nos deixou a sua palavra. Por isso, ouça algumas das maravilhosas palavras que lemos neste culto. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Mas isso não basta saber. É preciso saber mais. É preciso saber que o Senhor também nos diz que Ele nos procura, que Ele nos procurou, não para ajustar as contas conosco, não para acertar as arestas, porque isso Ele já fez com o seu Filho. Ele nos procura, como diz o profeta, para nos deixar pastar em pastos nas montanhas, nos vales e por todos os lugares da terra. Ou seja, Ele nos procura para nos dar abundância de vida. Ele nos procura, Ele mesmo nos procura até nos achar, para cuidar de nós, para nos dar segurança, para nos dar proteção, para cuidar do que temos dentro de nós de mais precioso, que é a fé salvadora. Esse livro de Ezequiel fala de um rebanho complicado. Era um rebanho difícil o povo de Israel no tempo de Ezequiel. Eram pessoas teimosas, eram pessoas infiéis e desobedientes, e nós sabemos que o Senhor teria motivos de sobra para dizer que iria procurar as suas ovelhas para castigá-las, para chicoteá-las, para deixá-las sofrer. Mas
O Senhor nosso Deus é o mesmo no passado e no presente. Ele sempre tratou o seu povo de acordo com a sua misericórdia, de acordo com a sua graça. Eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. No dia da separação, no juízo final, Jesus vai se sentar no trono e Ele mesmo será o juiz que vai dizer direita, esquerda. E essa informação, essa verdade, ela é muito consoladora para nós. Pensem por um pouco nisso. Quem será o juiz? Será o nosso juiz, aquele pastor que morreu por nós. É um escândalo, não é? Será juiz aquele que morreu por nós, aquele que se entregou para salvar o rebanho. Ele mesmo será o juiz e dirá para cada um de nós: venham, benditos de meu Pai, e tomem posse do reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, alimente a sua fé. É um dom mais precioso que você tem, é a fé salvadora. Para que naquele dia você possa ouvir a voz consoladora do Rei Pastor dizer: venha, bendito de meu Pai, e tome posse no reino que está preparado para você desde a criação do mundo. Cuide de sua fé. Amanhã, segunda-feira, é ano novo. Deixe que esse novo tempo possa imbuir você nesse sentimento de continuar cuidando amorosamente da fé. Cuide da fé das pessoas que estão perto de você, na sua casa, na sua família, nos seus amigos. Ajude a cuidar da fé por esses 3 meios: palavra, batismo e ceia. Venham, benditos de meu Pai, e tomem posse no que está preparado desde a fundação do mundo. Amém.